make it better place. Heal the world, make it better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you can't enough for the living, make it better place for you and for me, for you and for me, you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares of joyful giving. If we try, we shall see. In this place we cannot feel. Feel our dream, we stop existing and start living. Then feels in our ways. Love is not for us growing, so make a better world. Make a better world. Heal the world. Make it better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you can't enough for the living, make it better place. Make it better place. Heal the world. Make it better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you can't enough for the living, make it better place for you and for me, for you and for me, you and for me. Bom dia a todos, bom dia a todas. Conseguem me ouvir? Só uma pessoa confirmando ali para que eu tenha certeza, por favor. Obrigada, Márcia. Então, a gente começa, então, o encontro de hoje, né? Começamos com uma música, uma mensagem, palavras que ganham ainda mais significado nesses tempos de pandemia que vivemos agora em 2020, né? Vamos cuidar do mundo, cuidar um dos outros e colocar em evidência o amor. Com amor, tudo fica mais leve e possível. E as nossas tarefas, enquanto profissionais da educação, precisam de amor, né? Vamos, então, dar sequência, dando as boas-vindas a todos vocês, né? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um evento do Movimento Plural pela Educação. Esse importante movimento, que está já na sua 5ª edição, tem como objetivo possibilitar aos profissionais e estudantes da área da educação da cidade de Palhoça a participação em formações pedagógicas que incentivem o desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais através da análise do processo metodológico, o pensar pedagógico que envolve a compreensão da realidade, a investigação e a formulação de opiniões. O tema dessa edição é educação em tempos de pandemia. Para confirmar a presença de vocês, eu reforço ali a mensagem do Edson no chat. Coloquem o nome completo de vocês e o seu e-mail para registrar a presença nesse encontro de hoje. O encontro de hoje, ele tem o tema, o ensino de matemática de forma remota, as inquietações, os desafios, superações e aprendizagem. Nós somos um grupo de 18 professores de matemática que trabalham com os anos finais aqui na Rede Municipal de Ensino de Palhoça. Eu sou a professora Karina, eu atualmente estou na Secretaria da Educação, trabalhando como assessora da disciplina de matemática, e junto comigo nós temos 17 professores, que são professores deste ano de 2020, e alguns efetivos já trabalham mais tempo na rede. Esses 5 nomes que estão listados aí, temos a Marisa, o Kleber, a Jerly, o Dian e a Márcia, eles vão falar também nesse encontro,
vão contribuir com as vivências e experiências que tiveram, né? A ideia hoje é nós realizarmos uma roda de conversa, trazendo aí relatos dessa experiência no ensino da matemática, focando no ensino da matemática. Né? Eu também, por ser assessora da SME, eu também tive participação aí, desde 2009, com projetos e atividades voltados para os anos iniciais, e algumas participações, poucas, mas tiveram, né, na educação infantil. Sei que o público de hoje é bem diversificado, nós temos aí anos iniciais, anos finais, educação infantil, estudantes, supervisores, diretores, né? Nós temos aí um público bastante diversificado. Mas a ideia hoje é nós falarmos do ensino de matemática, né? Então, acredito que, independente de ser de anos finais, anos iniciais ou qualquer outro público, nós estaremos falando aí para todos. Talvez, quando a gente for falar de algumas inquietações, alguns desafios, né, alguns aprendizados, sejam um pouquinho diferentes. Então, eu queria convidar todos vocês a participarem desse evento, né? Daqui a pouco a gente vai começar a ouvir esses relatos de experiência. Então, você que é da educação infantil, que é dos anos iniciais, peçam a palavra, né, da direção, estudantes, enfim, peça a palavra e represente o público de vocês também, trazendo um pouco do que vocês viveram agora em 2020, né? A ideia é refletir aí tudo que se passou nesse ano enquanto educação e agora enquanto ensino de matemática. A ideia agora é que eu faça uma introdução, né, para que a gente não entre já direto nas discussões, né? Vamos situar primeiro o povo que às vezes que pode não conhecer o trabalho da rede, e aí então a gente segue com a fala dos nossos colegas professores que se prepararam aí para trazer esse depoimento para a gente, certo? Se precisarem perguntar alguma coisa, querem interromper, pedir a fala, fiquem à vontade, tá, gente? A ideia aqui hoje é que a gente faça uma roda de conversa, né? Uma roda de maneira não literal, mas para a gente troque ideias, né? Troque essas experiências aí, como eu vim falando. Então, para situar, né? Vamos iniciar falando um pouquinho desse ano 2020. Em 2 anos anteriores, começando em 2018, né? E depois seguindo para 2019, os profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino de Palhoça, e isso de todas as áreas do conhecimento e de todos os segmentos de ensino, realizaram momentos de estudo e buscando compreender quais eram as orientações que vinham na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Hoje, todos nós já sabemos, né, vocês também devem saber, que a BNCC é um documento obrigatório, orientador a nível nacional, e que surgiu com a ideia de, em 2020, ser colocada em prática, né, ser levada para a sala de aula. Então, em Palhoça, nós tivemos esses 2 anos de estudos, e, como resultado disso, foi elaborada a base curricular da Rede Municipal de Ensino de Palhoça. Então, hoje nós temos uma referência a nível municipal, trazendo aí as particularidades do nosso município, né, as nossas necessidades enquanto educação da rede municipal. O objetivo, então, desse movimento que já começou lá em 2018, talvez até um pouquinho antes, era colocar, então, essas orientações em prática agora em 2020. Então, a gente já partiu, né, do princípio que 2020 seria um ano desafiador. A gente teria que trazer essas orientações para a sala de aula. Mas como assim, né? Por que seria um desafio? A gente pode se perguntar, será que mudou alguma coisa ou muita coisa com essas orientações que vieram da BNCC? Né? E a gente pode dizer que sim, algumas coisas vieram um pouquinho diferentes, ou talvez os enfoques vieram de forma diferente, né? Então, compreender todas essas orientações de forma a levar isso para a sala de aula, tinha, sim, um pouco do desafio, né? E para vocês entenderem melhor, eu vou destacar aqui uma das principais mudanças de foco, principalmente, com a vinda da base, né? E agora eu estou falando da base de Palhoça, que está baseada na BNCC, né? Então, a principal, não sei se mudança, mas o principal enfoque é que o ensino, ele passa a ser realizado ou focado no desenvolvimento de competências. Antes, a gente focava muito na questão da aprendizagem dos conteúdos, né? O desenvolvimento de conteúdos. E com agora essas novas orientações,
o foco fica no desenvolvimento de competências. E entendemos competência como toda mobilização que é feita para a construção de conhecimentos, para o desenvolvimento de habilidades e para a formação de atitudes e valores. Então, a gente observa que o conhecimento agora, que seria o que a gente chamaria de conteúdo anteriormente, não é a única coisa da qual a gente tem responsabilidade de desenvolver enquanto escola desde 2020. Na verdade, antes também não era, né? Mas agora isso está bem explícito, como eu disse, está bem mais focado. Então, além da construção de conhecimento, nós temos aí o desenvolvimento de habilidades e a formação de atitudes e valores. Nós encontramos nesse documento orientador uma lista de 10 competências gerais que todas as áreas de conhecimento precisam dar conta, para assegurar, então, os direitos de aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes. Essas 10 competências gerais, que é de responsabilidade de todas as áreas, elas vão elas são refletidas para cada área de conhecimento, tendo ali, então, as suas competências específicas. Matemática, por exemplo, tem 8 competências específicas, que vão ser desenvolvidas em sala de aula por meio do desenvolvimento de habilidades, né? Então, para quem já teve acesso aí à BNCC, compreende bem o que eu estou falando agora, né? E quem ainda não conseguiu acessar muito, depois pode dar uma olhadinha e vai verificar essa situação lá. Essas habilidades, a gente, estudando um pouquinho elas, percebemos que elas buscam colocar o aluno como autor da sua própria aprendizagem, né? São desenvolvidas aí fazendo uso dos conteúdos, que a gente agora chama de objetos de conhecimento. Então, esses objetos de conhecimento, né, os conteúdos, agora contribuem para desenvolver habilidades. Eles não são mais, como eu disse, o foco. Para dar conta disso, e ainda tentar atender o compromisso que foi dado para a área da matemática enquanto ensino fundamental, né, e foi dado aí um compromisso vindo da BNCC com o desenvolvimento do letramento matemático, a indicação que está sendo dada nos nossos documentos é o fazer o uso da metodologia resolução de problemas. É claro que ela não é exclusiva, né? Nós concordamos que variar metodologias é importante e necessário, mas aí nós temos como orientação principal a metodologia. Então, juntamente aí com esse desafio, né, de colocar a base em prática, de trazer esse novo olhar para a educação, para o ensino da matemática, outros desafios vieram com esse isolamento social provocado pela pandemia do Covid-19. Né? Juntamente com esse desafio, nós temos aí outros. Por exemplo, né, nas habilidades, e também o que se espera enquanto resolução de problemas, que é a metodologia em foco aí na Rede Municipal de Ensino de Palhoça, indica-se muita interação entre o professor e o aluno, e entre os próprios alunos também. Né, muita escuta, o professor escutar muito o que os alunos têm para falar, e o aluno tem que trabalhar muito a questão da oralidade, dos diferentes tipos de registro, para expressar as ideias deles, né, o que eles descobriram, pensando aí muito, não só nos anos finais, mas principalmente nos anos iniciais, educação infantil, né, o contato com materiais manipuláveis, né, o mexer, o trabalhar, o mexer com a ideia do concreto, né? Então, a base, por meio das habilidades, traz muito esse contato e essa necessidade de ouvir e de falar. Então, aí já começa algumas inquietações do ano 2020, né? Como que a gente vai atender a essas orientações que vêm da base de forma remota? Como que a gente vai fazer essa interação que não é simultânea, né? Tem esse tempo, tem esse espaço de tempo aí para o professor receber alguma ideia descoberta ou orientação, o aluno receber uma orientação do professor, né? E pensando principalmente na Rede Municipal de Ensino de Palhoça, né? As limitações que nós tivemos para fazer tudo isso, né? Queríamos que todos os alunos recebessem o conhecimento, né? As atividades que a gente vai falar ali, das atividades pedagógicas não presenciais, de forma equilibrada. Ninguém poderia receber mais ou melhores informações do que os outros. E a gente tem aqui em Palhoça a realidade de que nem todos os alunos possuem acesso à internet, né? Então, por exemplo, assistir a um vídeo, escutar uma música, eram estratégias que não eram consideradas interessantes por conta de não atender a todos os alunos, né? A ideia era oferecer para todos de forma equilibrada.
Diante, então, dessa nova situação, dessa inquietação de muitas outras e desafios que foram surgindo, também a gente percebeu que surgiu bastante superação e aprendizado, né? Nós demos conta de fazer o nosso melhor e aprendemos muito com isso. E é sobre isso que a gente quer, então, convidar hoje vocês para estar conversando, né? Sobre esse movimento aí, em função desses desafios que nós tivemos e tudo que aprendemos. Como eu disse, eu convidei aí alguns profissionais do nosso grupo para depois conversar um pouquinho. São eles que ficaram na linha de frente, né? Que tiveram aí o contato com os alunos, contato com as famílias. Então, eles vão estar falando com vocês daqui a pouquinho sobre tudo que viveram nesse período aí tão inesperado que a gente viveu agora em 2020. Mas antes disso, tá? Antes de fazer esse momento de partilha, que a gente sabe que é bem significativo, eu ainda vou trazer para vocês mais um pedacinho aqui, né? Uma fala, para que a gente perceba o quanto realmente foi trabalhado e pensado com carinho nessa participação enquanto professor de 2020, né? Então, a gente vai aqui agora ouvir um pouquinho das estratégias que o grupo pensou, não só como grupo de matemática, muitas delas foi estratégia enquanto secretaria, né? Isso foi para todas as áreas e para todos os segmentos de ensino, mas é legal a gente destacar as estratégias que foram tomadas, né? Que foram realizadas nesse período, pensando nessa nova realidade. Eu vou falar focada aqui no que a gente fez, mas, como eu disse, muito disso não foi realizado somente para o ensino de matemática. Por exemplo, a flexibilização do currículo, né? Isso não foi só para matemática. O ano de 2020 começou com um currículo unificado aqui na rede municipal e contemplava todas as habilidades mínimas obrigatórias que deveriam ser desenvolvidas. E depois que o retorno das aulas aconteceu de forma remota, né, esse currículo ele precisou ser reavaliado. E aí é que vieram alguns questionamentos, né? Será que o currículo que a gente tinha daria conta de desenvolver aí todas as habilidades que estavam listadas, né? As metodologias que foram pré-estabelecidas ainda seriam possíveis, dariam conta aí dessa demanda de trabalho de forma remota? Então, esses questionamentos e muitos outros fizeram aí a necessidade de flexibilizar esse currículo. E nessa flexibilização, fizemos, então, uma priorização desse currículo. Foram destacadas, dentre todas as habilidades que já eram consideradas mínimas e essenciais, aquelas que eram mais indispensáveis ainda, né? Então, tivemos aí um pouco de trabalho, mas foi possível listar aquele mínimo obrigatório. E nesse momento também tinha que ser pensado, além dessa importância da habilidade, tinha que ser pensado na possibilidade de estar desenvolvendo. Como eu disse, as habilidades vieram pensando muito nessa questão da interação. Então, algumas habilidades a gente não pode, apesar de ser considerada essencial, indispensável, ela não poderia ser contemplada porque necessitaria dessa interação simultânea, imediata, né? O contato ali com o aluno, e aí a gente teve que realmente priorizar as que eram importantes e que eram possíveis, né? Uma terceira situação que a gente pensou aí, né, estratégia colocada em prática, é essa questão da equidade. Ou seja, né, nenhum aluno poderia ter mais privilégios de acesso às informações do que o outro, uma vez que nós tínhamos aí parte dos alunos com acesso à internet e outros não, como eu falei para vocês. Esses que não tinham acesso à internet, eles receberam as atividades com material impresso, né, foi entregue blocos de folhas para eles e aí para todas as áreas também. E para que isso pudesse acontecer, então, foi escolhido não usar os vídeos, né, os áudios. Quando se usasse cores, teria que verificar se essas cores estavam sendo essenciais para a compreensão da atividade, né, porque a impressão para a grande maioria dos alunos era feita em preto e branco, então tem que se tomar cuidado com isso. Quando for solicitar a devolutiva das atividades, não pedir fotos, por exemplo, o aluno que não tem acesso à internet, bater foto, ter que imprimir para encaminhar para o professor também não era interessante. Então, aí tivemos bastante limitações transformadas em desafios, né? Como ensinar matemática usando palavras apenas, né? O papel, sem usar cores, sem usar dinâmica nenhuma relacionada a vídeos e áudios, enfim. Outra coisa que foi um desafio aí, que se tornou até uma estratégia que foi tomada, foi aprender a lidar com as tecnologias, né, de um modo geral.
Muitos já tinham algumas facilidades, mas outros não, então isso foi um desafio que ainda está sendo vencido, né? E tecnologias, que eu digo, ferramentas, né, que permitem, por exemplo, apresentar uma figura mais perfeita. Pensando em matemática, geometria, né, figuras planas, figuras tridimensionais, e sem poder mostrar um objeto, como que essa imagem vai chegar para o aluno? Então, a gente precisava cuidar bastante também com essas tecnologias, que ferramentas tecnológicas utilizar para que essa mensagem fosse bem passada. Até a simples apresentação, né, ou escrita de uma fórmula matemática, foi um desafio, porque o Word normal ele não escreve, né, teria que ter um outro programinha que é dentro do próprio Word, mas tem que conhecer, saber mexer, então a gente teve também esses desafios aí. Na questão da avaliação, né, avaliação acontecendo aí durante o processo, na sexta quinzena, os professores de matemática, né, as outras áreas de conhecimento também fizeram, na sétima quinzena, no caso. Em matemática aconteceu na sexta quinzena, uma pausa das atividades para ouvir os alunos. Durante as reuniões aí entre nós, professores de matemática, né, estamos todos presentes aí, e fiquem à vontade também, tá, para interromper e contribuir, vocês é que viveram isso junto comigo. Então, a gente fez aí uma pausa, porque nas reuniões a gente via se perguntando, né, como que esses alunos estão emocionalmente? Será que eles tinham um lugar adequado para estudar? Né? Será que eles tinham ajuda para realizar essas tarefas de algum familiar, de alguma pessoa que estava por perto? O material que nós estávamos preparando, será que estava chegando de forma adequada? Ele estava compreendendo aquela mensagem que a gente queria? As atividades que estávamos passando eram consideradas muitas, poucas, difíceis, fáceis, né? O que esse aluno estava passando? Como ele estava passando esse tempo e agora, então, com essas atividades remotas? Então, a gente sentiu necessidade de recolher aí essas informações e fizemos isso por meio de questionário. Depois ele foi organizado em tabelas e gráficos e, então, fizemos a análise e, claro, que foram levadas em consideração muito do que foi dito nesse momento, né? Na verdade, já antes mesmo de conseguir preencher essas tabelas e formar esses gráficos, algumas atitudes já vieram sendo tomadas para, então, atender essas necessidades dos alunos que passamos a conhecer com esse questionário. Né? Então, só algumas delas para a gente poder perceber o quanto a gente procurou escutar e atender realmente a necessidade dos alunos, né? Os planejamentos passaram a ter uma linguagem na tentativa de ficar cada vez mais próxima desse aluno, como se a gente estivesse conversando com ele, né? Olhando do primeiro planejamento para o último, a gente percebe um pouco essa mudança. Não fazer um texto tão formalizado, como se fosse um livro didático, mas sim algo que fosse para chegar realmente próximo desse aluno. As informações passaram, por determinado momento, a serem organizadas usando balões de conversa, né, usando imagens, essas imagens não só para ilustrar, não só para realmente desenvolver a atividade, representar a atividade, mas para ilustrar, para chamar atenção, para quebrar um pouco, né, às vezes está se escrevendo um texto, ele ficou um pouco pesado, um pouco comprido, uma imagem para dar uma quebrada e trazer a atenção do aluno de volta. Então, foram algumas das estratégias aí pensadas segundo o depoimento desses alunos, né? Apresentando aí no material de apoio para matemática, foi a parte explicativa, como se fosse a aula presencial. Ali eram apresentadas tudo aquilo que o aluno teria necessidade de utilizar nas atividades. Então, nesse momento, foram colocadas resoluções detalhadas de situações, problemas, né? Como num passo a passo. Então, é como se oferecesse um problema, uma atividade, e o professor estivesse resolvendo junto com o aluno essa atividade no material de apoio. Ainda no material de apoio, né, pensando nesse espaço aí de informação do assunto a ser tratado nas atividades, foi disponibilizado apenas as informações que seriam usadas. Né? Se a gente pensar em matemática e pensar no objeto de conhecimento a ser trabalhado, a gente pode falar muita coisa. E cuidamos para focar em deixar apenas aquilo que ele iria usar lá na atividade. Então, por exemplo, né, se fôssemos falar de números inteiros, podemos falar disso, disso e daquilo, mas não, vamos deixar só isso, porque é só isso que vai ser cobrado na atividade. Para que a gente cuidasse um pouco com o excesso de informação, né, com excesso de material, a gente sabia também que esse aluno não iria receber só matemática, então, cuidar um pouco aí, na medida do possível, da quantidade de informações, quantidade de folhas, né, então, tudo isso foi sendo pensado e tentado aí dar conta dessas situações
que foram vistas, né, com esses questionários. Na solicitação das atividades, que é um outro espaço que nós tínhamos no planejamento, que seriam, então, as atividades a qual o aluno deveria resolver, eram cobradas atividades semelhantes a essas que eram colocadas no material de apoio. Buscou-se não desafiar, não fazer pegadinhas, né? A ideia é que ele realmente conseguisse desenvolver aquilo que ele conseguiu aprender apenas pela sua leitura, né? Já que o professor não estava lá para ler junto com ele e mediar. Então, se ele conseguisse ler o material de apoio e reproduzir isso nas atividades, isso era o que a gente esperava e era um avanço muito grande, né? O aluno compreender aquilo que está lendo e ainda conseguir aplicar aquele conhecimento. E, mesmo assim, nessas atividades, eram colocadas algumas dicas, eram colocados lembretes, muitas vezes a letra A resolvida para que ele continue na letra B. Então, essas orientações eram dadas a todo momento para que ele desse realmente conta de fazer. A ideia era oferecer um material que o aluno desse conta de fazer. A quantidade de atividades, se a gente fosse comparar da primeira até a última, a gente também percebeu que isso foi tomado cuidado, né, intencionalmente. Nós tomamos cuidado com isso, para não exigir tarefas demais, principalmente em quinzenas que eram oferecidas avaliações, atividades complementares, né, os professores aí, as pessoas que estão nesse encontro agora, se achar que não estão compreendendo alguma coisa, podem questionar, tá? Às vezes a gente vai falando, achando que todo mundo conhece esse procedimento, se algo está confuso, pergunte que a gente já esclarece. E por último, então, né, a questão do repensar o processo avaliativo. Na situação atual, né, buscar acreditar muito no aluno, acreditar que ele era capaz, aceitar como positivo tudo aquilo que ele fazia, que ele se manifestava, né, o que ele conseguia conquistar com essa forma de ensino e de aprendizagem. A avaliação formativa aí ficou, então, em foco, a avaliação do processo, né, a cada movimento que o professor fazia em relação ao ensino, era avaliado constantemente e para que aquilo ali contribuísse para melhorar o próximo trabalho. Então, a ideia mesmo de avaliação formativa. Né? Penso que essa introdução já dê para colocar vocês mais ou menos a par do que aconteceu aqui, né, em Palhoça, em 2020, e agora a gente vai ouvir um pouquinho sobre a questão do ensino pelas palavras dos professores. Como eu disse, foram eles que tiveram aí contato com alunos, com famílias, então a ideia agora é a gente trocar aí, fazer uma troca, né, que nesse ano de 2020 foi mais uma coisa que a gente percebeu que é muito importante, que é uma das partes mais interessantes dos encontros. É ouvir o que os outros têm para falar, o que os outros passaram, é contar, e a gente sai sempre mais fortalecido para dar continuidade nessa tarefa. Né? Eu gostaria, então, novamente de convidar o pessoal aí que não é dos anos iniciais também para se manifestar. Não tem necessidade de vocês esperarem todos falarem, né? Então, agora eu vou convidar a Marisa para começar. Então, se alguém quiser aí contribuir com a fala da Marisa logo em seguida, fiquem à vontade, tá bom? E qualquer pergunta, chamem. Marisa, bom dia. Bom dia. Eu vou ficar aqui aparecendo para ficar mais informal, não sei se todos já me veem. A Karina ainda está compartilhando a tela. Eu também queria ter certeza que vocês estão me ouvindo, se eu puder ter algum retorno de alguém ali. Sim, Marisa, estamos ouvindo. Karina, ok? Então tá bom. Então, pessoal, eu sou uma professora que estou me aposentando. Então, teoricamente, eu imaginava que, chegando nessa altura do campeonato, eu teria pouca coisa para aprender e alguma coisa a mais para ensinar para os outros profissionais. E o que eu tenho a ensinar para os outros profissionais é que eu estou aprendendo cada dia mais com eles. Nosso grupo de matemática é um grupo maravilhoso. Isso fortaleceu muito nossa caminhada nessa época, porque não só trabalhamos juntos para aprender e para ensinar, como também nos ajudávamos nas horas de desespero, porque foram muitas, tá? Eu cheguei de uma licença, já estavam caminhando com as atividades, e na primeira semana, assim, eu achei que não ia dar conta. Mas, com a força de Deus e do grupo que estava junto, nós conseguimos. E nós aprendemos muito mais do que ensinamos, eu tenho certeza disso.
E aprendemos, inclusive, que temos muita coisa para ensinar ainda para os nossos alunos, além da matemática. Uma coisa que eu sempre estou realçando é que nosso aluno ainda não aprendeu a estudar sozinho. Então, nós tentávamos, nessas atividades, fazer aquele diálogo necessário da matemática, porque eu não sei dar aula numa sala com todos em silêncio, só eu falando. Até agora está estranho aqui eu falando, foi todo esse silêncio. Eu gosto quando tem interação. Ajuda muito, melhora até o que você vai continuar dizendo. O aluno precisa saber que você preparou aquela aula, você sabe para onde você está caminhando, mas também que você está ali para colaborar com a dúvida dele. E quando não há essa interação, a gente fica meio perdida, né? Eu fico. E aí nós tentamos fazer um diálogo que no início, a minha primeira atividade, ela foi prolongada demais. Eu detalhei cada trecho do assunto, era um assunto novo, que foi outra coisa que eu vou falar daqui a pouco sobre os assuntos novos. E o aluno ficou com dificuldade de ler porque era muita coisa. Ele também não está acostumado a ler. Isso sem contar de alguns que não tinham um espaço adequado para sentar e ler. Estava todo mundo em casa, né? Aquela gente parada, não tinha silêncio. Então, houveram terríveis problemas, mas o foco meu agora aqui é esse. Eu preciso ensinar meu aluno a estudar sozinho. Esse é um ponto muito importante para mim. Outro ponto importante, nós acreditávamos também que os alunos sabiam tudo de informática. Sabiam mais do que nós, porque eles são tecnologia. Eles já nasceram com os botões, já nasceram com domínio do celular, mas também deparamos com alguns problemas. Mesmo aqueles que tinham acesso à informática, eles tinham dificuldades, às vezes, em salvar um arquivo, eles apagavam a extensão, aí nós recebíamos arquivos sem extensão, que não abria de jeito nenhum. Então, é um detalhe que a gente vai ter que ver quando voltar, porque quando a gente manda mensagem para o aluno explicando tudo isso, não temos ainda a certeza de que realmente essa mensagem chegou do jeito que nós enviamos, né? Eles tinham dificuldade também em fazer, por exemplo, uma potência, né, colocar o sobrescrito. Alguns alunos, eu percebi que desistiram de fazer a matemática pelo computador, pelo portal, e começaram a entregar o papel, porque era mais fácil para fazer os exercícios que envolviam principalmente potência, raiz quadrada, esses recursos que eles não conheciam. Isso foi importante, né? Foi um conhecimento que levou com que nós pudéssemos agora, no retorno, espero que não demore muito, tenhamos mais coisas para ensinar para eles além da matemática. E falando exatamente da matemática, a matemática é uma disciplina, como a Karina disse, que precisa de muita conversa, precisa de interação, o aluno precisa enxergar algumas coisas, ele precisa visualizar, ele precisa notar a diferença entre figuras, e por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente mostre no computador, no papel, ficou ainda faltando bastante informação, com certeza. E sobre nós, professores, gente, foi um aprendizado, assim, de 0 a 1000, né? Nós tínhamos o desafio de começar a BNCC. Como eu disse, esse grupo de matemática é um grupo, além de unido, que se ajuda muito. Então, nós começamos a trabalhar na BNCC e já havia essa preocupação que neste ano nós pudéssemos trabalhar em grupo, para um ajudar o outro, para formular os planejamentos, para aplicar juntos, para podermos comparar, discutir o que deu certo e o que não deu. E aí aconteceu isso e nós obrigatoriamente fomos planejar juntos, o que foi um avanço assim, muito bom. Aprendemos com as nossas dificuldades a trabalhar com informática, aprendemos novos recursos, as pessoas vibravam com as conquistas, e cada vibração de um colega para a gente é importante também, né? Porque sinal de que aquilo feito com amor, com alegria, vai ser muito melhor depois.
E quando a gente planejava, e a volta, o retorno daquele planejamento dos alunos, né, vinha assim, ai, professora, não entendi nada, ai, professora, como está difícil. E vinha aquela tristeza, a gente compartilhava com os outros, eles diziam, ah, para mim também, está normal, não é? Não foi o seu trabalho, não foi o seu aluno, está todo mundo assim, está todo mundo pensando o que está acontecendo, vamos reformular. Fizemos aquela pesquisa na sexta quinzena, que veio uma porção de informação muito legal também, né? Algumas alunos reclamando, mas outras muito legais, com elogios. Professora, a gente sabe que você está fazendo melhor, muito obrigada. E isso também fortaleceu bastante. E aí nós começamos a melhorar nosso trabalho. E melhorar o trabalho não necessariamente significa que a gente conseguiu chegar na excelência. Mas se hoje eu tiver que fazer uma atividade de uma habilidade, eu vou colocar muito mais facilmente toda a explicação que eu precisava. No começo, pensar muito mais. Nós conseguimos, acho que, adquirir um pouco mais de habilidade para fazer uma preparação de uma atividade remota. E, claro, nós, como eu disse, não chegamos na excelência. Não sei se alguém vai chegar um dia, né? Mas que foi muito, muito prazeroso esse progresso que nós tivemos. E tem muito a ver com a interação, a pouca interação que nós tivemos com os alunos. Isso faz a gente sentir saudades, né? Eu gostaria muito de poder revê-los, porque é um retorno sempre necessário, nós com eles, né? E, além disso tudo, que eu estou deixando um pouco interminado para os meus colegas completarem, tá? Que a gente vai continuar a conversa, inclusive vocês. Eu tô, de vez em quando eu olho aqui para o chat para ver se alguém está perguntando alguma coisa, mas eu também tenho um pouco ainda de dificuldade em olhar chat, falar, muita informação ainda nesse processo. Mas eu vi aqui que uma pessoa, Márcia Mello, muito obrigada, Márcia, muito obrigada. Também tenho muito respeito pela sua filha, ela é maravilhosa. Em relação à informática, pessoal, uma coisa muito importante que a gente tem visto, depois que a gente começou a trabalhar com a informática, precisamos continuar trabalhando com a informática o ano que vem, mesmo que no retorno. Então, eu e algumas outras pessoas da matemática já estamos pensando em fazer projetos usando muito mais informática, porque descobrimos recursos que são muito interessantes. E a gente acaba utilizando pouco a matemática na escola, a informática na escola. Então, é um outro fato que acendeu uma luz, né? Vamos utilizar a informática, vamos preparar mais atividades na informática, podemos até fazer avaliações na informática, como a gente tem feito aqui, as avaliações, né? Elas têm voltado com algumas colas, algumas cópias, isso vai ser normal sempre, mas também tem voltado com pesquisa de alguns alunos com dúvidas, coisas que estão sendo acrescentadas, eles vão atrás porque eles estão sozinhos, né? Então, é um recurso que está sendo, acho que, pouco utilizado nas escolas. E sei que tem algumas escolas que não têm ainda um bom laboratório de informática. Então, se tiver alguém aqui que tenha esse acesso a pedirem para colocarem laboratórios de informática em todas as escolas, gente, isso é uma coisa urgente. E agora com novos prefeitos, né, quem sabe novas ideias, informatizem as escolas, é uma necessidade. Bom, eu vou parar de falar, senão eu falo a manhã inteira, o dia inteiro, vou dar uma oportunidade para meus amigos, mas se alguém quiser fazer uma pergunta diretamente a mim, também fica à vontade. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Marisa. Pode voltar a falar também, né? Vamos continuar a interação. Sim, sim. Se alguém quiser ficar à vontade aí também para falar, né? A Marisa falou um ponto muito importante que realmente estamos vendo, e acredito que todos vocês estejam, né? Que é a questão do papel da informática na educação, que é algo que estava bastante tímido, e com essa experiência de 2020 veio
tona, né? Veio com tanta força. E isso realmente, Marisa está certa, né? Não, a gente não deve parar. Voltando à aula no presencial, isso tem que continuar. E o que a gente conheceu de possibilidades de envolver a informática e ensino da matemática tem para todos os níveis de ensino, né? Inclusive aí os anos iniciais, a educação infantil. Então é algo que a gente pode realmente trazer para a sala de aula para qualquer ano de escolaridade, né? Então a gente vai aí continuar esse processo usando a informática aí para o ano que vem, para o outro, independente de ser ensino remoto ou não, né? Mas eu vou me segurar aqui e agora eu posso chamar o Kleber. Bom dia, Kleber. É com você agora. Bom dia. Eu vou deixar aqui sim a imagem minha, porque o meu fone aqui está meio... Deu um imprevisto, o microfone, eu estou segurando ele, tá? Então aqui, primeiro eu gostaria de falar de forma geral, né, sobre o que foi isso, esse momento, essa nova aprendizagem, como a gente foi lidar com a situação, tá? Então, de uma forma geral, eu concordo com a colega, com a Marisa, realmente ficou um trabalho muito bom, no meu ponto de vista, que a gente fez, tá? O fato da gente se organizar em equipes, então, dividir o trabalho, possibilitou que, em vez de você trabalhar todas as turmas que você tinha de uma forma mais rápida, que você não teria tempo hábil para fazer tudo na qualidade que a gente fez, conseguimos no dividir isso, cada um poder focar uma determinada turma, né? Então, poder dar vamos dizer assim, então, a atenção especial a fazer uma imagem mais boa, que seja mais interessante para o aluno, um texto mais bem trabalhado, mesmo com todas as nossas revisões, ainda a gente dividindo dessa forma, ainda passava algumas coisas, alguns errinhos, vamos dizer assim, que acabavam na hora que a gente via com os alunos que realmente aquilo ali poderia ter sido mudado, tá? Então, acho que o primeiro ponto é essa questão, que acho que o trabalho em si ficou muito bom, dentro do possível, claro, sempre é possível melhorar, então acho que o ponto é exatamente esse que a Marisa falou, ficou muito bom, mas sempre dá para melhorar, sempre dá para acrescentar alguma coisa, sempre dá para fazer um pouquinho diferente, tá? A outra mudança que a Karina comentou também lá, que eu achei realmente bem razoável, que ela falou no sentido que, quando a gente começou, a gente pegou não só essa pandemia, a gente pegou a mudança do currículo, da forma como ia trabalhar. Então, no começo, a gente tinha, pelo menos eu tinha essa questão muito de conteúdo, essa necessidade de, se eu vou trabalhar determinado tema, eu tenho que falar todos aqueles conteúdos. Então, no final, a gente já estava meio que perdendo vamos dizer assim, essa necessidade de botar todo o conteúdo. Não, vamos focar no que a habilidade precisa. Vamos começar a trabalhar realmente o que vai ser cobrado deles lá na frente, o que eles precisam saber. Claro que nada impede de você trabalhar alguma coisinha a mais, trabalhar algum detalhe a mais, acrescentar de alguma forma. Mas você não precisa necessariamente, não, vou trabalhar todo esse tema. Ah, mas isso aqui não foi cobrado. Não, mas vou colocar isso aqui também. Então, tornar a coisa muito cansativa para o aluno, e aí o que ele deveria aprender acaba ficando no meio de 50 itens, vamos dizer assim. Então, essa mudança aconteceu, essa mudança que a gente quer realmente do currículo foi acontecendo, mesmo nesse momento de adaptação que a gente tem, essa mudança de realidade nossa, aconteceu essa mudança que é o que a gente queria no currículo. Está se mudando, está se aprendendo. Admito que poderia ter sido melhor se fosse presencial, a gente teria tido um retorno melhor dos alunos, com certeza. Mas aí a gente perderia também um pouco o que foi o que aconteceu, que eu vejo a forma como os colegas abordam um determinado tema. Isso foi uma aprendizagem muito boa, a forma como tu pensa em ensinar o aluno um determinado tema, e às vezes o colega faz de um jeito diferente que você, opa, esse aqui é mais legal, esse aqui eu acho que dá um resultado melhor. Então essa interação em grupo, nesse momento, teve muitos pontos bons, realmente ajudou muito a gente ver de forma diferente como abordar determinada habilidade, como trabalhar aquilo com o aluno, tá? Então, isso seria uma abordagem geral de como eu vejo esse momento, né, como foi esse processo, né? Agora eu vou falar sobre 3 pontos, de forma mais rápida possível, né? Então, que seria a estrutura, o aluno e a parte pedagógica, né? A estrutura, eu acho que foi uma questão que ninguém estava preparado para isso, então a gente caiu numa realidade que o professor tinha que ter um computador, uma internet boa.
muitas vezes não tinha uma impressora, então como é que você ia saber se de repente aquele gráfico que você fez na hora de imprimir ficou bom? Você teria que mandar para a escola, mandar para outra pessoa imprimir, ver se ficou bom, e de repente a tua impressora tem uma qualidade melhor que a da escola, será que imprimindo na sua vai ficar bom? Então essa questão da parte física, o ambiente agradável, então muitas vezes você ficava horas ali interagindo com o aluno, respondendo ele sentado numa cadeira que não era adequada, você estava pegando uma cadeira da mesa, da cozinha, da sala, então essa questão da estrutura é realmente uma coisa que prejudica, porque no final você está todo torto numa cadeira, tentando trabalhar, tentando organizar, preparar alguma coisa, então isso é uma realidade que a gente caiu. Não só a gente, os alunos, né? Imagine um aluno ficar ali 4 horas trabalhando num ambiente que de repente está sentado, está deitado, está com o celular na mão, tem um ambiente adequado, né? Então isso tudo vai prejudicar a forma como ele vai conseguir devolver as atividades para a gente e assim conseguir aprender alguma coisa, né? Às vezes um desenho que você faz pensando no computador, o aluno está vendo no celular, uma imagenzinha muito pequena, não tem como ver aquela imagem que você está vendo, e você não entende porque o aluno não conseguiu fazer aquela questão, porque para ele não estava nítido, para ele não chegou a um ponto que ele conseguisse reconhecer aquele detalhezinho que estava pequenininho lá na sua atividade, porque ele estava vendo uma tela de celular. Então isso teve todas essas questões, né? Questões de sistema, por exemplo. Até agora, no final, tinha aluno dizendo para mim, professor, eu não consegui resolver tal questão porque não aparece ali para mim os números, no caso, frações. Então, nós, na matemática, a gente lança frações usando, por exemplo, no Word, o Equation. Então, se o aluno não tem esse aplicativozinho dentro do Word, não vai abrir para ele. Só que eu lançava junto em PDF. Então, o aluno não passou todas as quinzenas sem se tocar que lá para ele, que um íconezinho que ele clicava lá, abriu o PDF, lá não estava desconfigurado. Então, a gente teve que se adaptar, os alunos também, eles caíram nessa realidade, a gente se adaptando, montando a estrutura, e em que momento o aluno, de repente, conseguiu saber que, opa, lá no cantinho aparece um ícone, eu vou abrir, vai aparecer o PDF, não vai me faltar nenhuma informação do trabalho de matemática. Lá eu vou conseguir abrir tudo, lá eu vou conseguir ver tudo, ou de repente o aluno não sabe e não baixou um programinha leitor de PDF, então ele clica ali, dá um errinho, ele não sabe o que está acontecendo. Então não somos só nós professores, os alunos também tiveram essa realidade bem complexa de ter que lidar com tudo isso. A gente acredita realmente nessa questão que eles dominam a internet, mas é muito vago que eles dominam no caso, né? É muito específico, na verdade. Então, aplicativos, joguinhos, então quando tu cai para um sistema que tem os seus detalhes, a coisa acaba mudando um pouquinho, né? Então, sobre estrutura seria um pouquinho essa, né? A questão do professor ter estrutura, a questão do aluno, né? Então a gente caiu nessa realidade que não tinha como fugir disso, não tinha como dizer, apontar um culpado, ou não, tem que ter computador para tudo quanto é pessoa, não é assim. Foi uma adaptação que a gente teve que passar, né? Então acho que dentro do possível, acho que a gente passou bem, pelo menos o pessoal da matemática, eu não vi realmente sair algum trabalho que a gente via assim, não, esse aqui não foi feito porque a pessoa não buscou um programa, não buscou trabalhar uma imagem. Então acho que foi bem interessante nesse sentido a forma como nos adaptamos, né? Sobre o aluno, então a gente viveu uma questão bem complicada que foi a diversidade geral, né? Muitas vezes a gente mal conhece todos os alunos da nossa escola, todos os alunos que a gente trabalha. Imagina, hoje você está preparando algo para todos os alunos da rede. Então você tem uma diversidade muito grande, você não tem como ponderar a questão de como, até que ponto você vai, até que ponto você não vai, o quanto você vai cobrar, o quanto você não vai cobrar. Então, às vezes você está achando que determinado aluno não está fazendo porque ele não quer, aí o aluno conversa contigo e tu vai saber da realidade dele, que está com avô doente, que está cuidando dos irmãos mais novos, que está fazendo isso, está fazendo aquilo. Então, é muito difícil você pegar e avaliar todo esse processo e dizer, o que o aluno deveria fazer, o que foi adequado o aluno fazer, o aluno fazer tudo, tirar aquele 7 que a gente está acostumado, aquela nota que ele está acostumado, ou de repente se ele fez 2 questões de 10, talvez tenha sido ótimo, ele agregou alguma coisa, ele aprendeu alguma coisa, a gente não sabe o que está acontecendo lá do outro lado para ele, qual é o momento que ele está passando.
Essa questão também é uma coisa nova para eles, essa questão deles lerem e o famoso se virar, ler lá e aprender e conseguir fazer, é um processo novo para alguns. Alguns são muito dependentes do professor lá no quadro, explicando, desenhando, gesticulando, os colegas trocando ideia, e eles simplesmente não tem mais isso. Se pedia muito, eles pediam muito, professor, tem que faltar aula, tem que faltar aula. A gente nota essa dependência deles do professor está falando, do professor está ouvindo eles, às vezes até para começar a questão, eles olham para a questão e ficam com aquele receio, aquela falta de segurança, e precisam que o professor diga assim, não, você tem que começar a fazer assim. Então, às vezes, até esse ponto, essa questão da segurança de começar a fazer, sem apego se vai errar, se vai acertar, se deu certo, não sei, é o processo de aprender, é o processo de fazer. Se você vai acertar ou não, às vezes você aprende mais errando. Às vezes o fato de você fazer errado e daqui a pouco você vê uma resposta, a resposta correta, você, foi aqui que eu errei, mas eu errei por causa desse ponto, isso aqui eu deveria ter feito diferente. Então a gente ainda tem muito essa questão também da nota, né, do tirar o 7, do tirar o 8, do tirar o 6. Os alunos ainda carregam muito essa questão que eu tenho que tirar uma nota para passar. E isso com certeza deve ter causado uma preocupação muito grande para eles, nesse ponto de, eu tenho que ter uma nota muito boa. Então, a gente vinha em alguns casos, até o pessoal da escola comentava, alunos que tinham muita dificuldade, então a gente fazendo atividade, na hora que pegaram lá o boletim, lá, a nota, que viram que foram muito bem, se surpreenderam, ficaram felizes com o resultado. Então essa questão parece que tirou um peso deles. E se eu tivesse tirado um 2, um 3, que ninguém tirou, será que eu não teria aprendido nada? Será que não teria sido bom mesmo assim? Será que eu tenho que necessariamente tirar um 8, um 9, um 7, um 6? Isso é o aprender? Então, esse ponto, eu acho que puxou um pouquinho para eles, né? A questão partindo desse princípio da nota, né? A questão do cobrar. A gente vai fazer uma atividade mais fácil, porque a gente está vivendo um momento delicado, que se as crianças começarem a não conseguir fazer muita coisa, vão desanimar e vão parar de fazer. A gente vai botar algumas coisinhas um pouquinho mais puxadas, complexas, para puxar aqueles alunos que têm uma facilidade maior de aprender, para não estar focando só para quem tem dificuldade e deixando quem tem uma certa, vamos dizer assim, desenvolvida uma melhor capacidade de aprender. Então, vamos dizer assim, uma questão complexa de você avaliar e ponderar e dizer qual que é o correto e nesse ponto. A gente teve uma situação que, em determinado momento, a gente estava botando nos planejamentos, né? Começamos bastante com isso, na verdade. O aluno criar uma questão. Estamos trabalhando números com vírgula. Então, cria uma questão sobre números com vírgula, sobre soma. Então, a gente via, por exemplo, um aluno do 9º ano que entregava em branco, não era capaz de colocar o seguinte, eu fui hoje no mercado, comprei uma certa quantidade de pães, gastei tanto, dei troco tanto e voltei. Inclusive, alguns faziam e os outros copiavam. Então, uma coisa do dia a dia. Eles não tinham essa vinculação do cotidiano deles com o conteúdo que estavam aprendendo. Em contrapartida, tu pegava um aluno do 7º ano que fazia uma questão maravilhosa, que botava abelha, que fazia um monte de coisa, questões lindas. Então, em que ponto a gente deve abandonar uma questão dessa que talvez está criando uma angústia para alguns, e talvez essa questão eles não sabem fazer exatamente porque em determinado momento nós não trabalhamos, porque o aluno não é incapaz de aprender, não é incapaz de fazer. Muitas vezes a culpa é nossa, que a gente não trabalhou essa habilidade nele, essa capacidade de criar essas questões. Então, se a gente continuar abandonando isso, será que eles não vão continuar com isso para sempre? Então, claro que o momento é diferenciado, claro que o momento é diferente, mas até que ponto a gente fica nessa questão da nota e abandona a questão do aprender algo novo, de bater de frente com uma dificuldade e ter que lidar com isso, tá? Então, esse é um outro ponto em relação aos alunos que realmente é uma coisa complicada de lidar, né? Até que ponto a gente vai ou não vai. Questão psicológica, né, que a gente muitas vezes não sabe. Um exemplo, um aluno entrou em contato comigo, disse que não estava conseguindo entregar as atividades, aí falou que o vô foi fazer uma cirurgia do estômago, pegou Covid, passou para a família toda, ela estava cuidando dos irmãos, aí ela disse para mim, professor, não estou conseguindo fazer, o que eu podia dizer para ela? Querida, tira 15 dias, larga 30 dias, descansa a tua cabeça, porque tu não vai conseguir fazer nada, depois tu volta a fazer devagarzinho, da medida do possível que você puder,
Eu te ajudo no que puder, não se preocupa. Não vai ser prejudicada porque tu não conseguiu fazer naquele momento. Relaxa um pouco a tua cabeça. Então, a questão psicológica, a menina está com todas as atividades em dias hoje. Então, a gente não sabe o que eles estão passando. Então, às vezes, a gente está tomando uma imagem, acreditando, de repente, até pela questão da escola, que o aluno era meio mandrião, vamos dizer assim, não fazia as atividades, a gente está achando que ele continua fazendo isso, e não é verdade. Alguém quer falar alguma coisa? Está dando uma microfonia aqui, acho que alguém ligou o fone. O microfone, na verdade. Então, sobre os alunos seria isso. Aí agora, vocês estão conseguindo me escutar? Porque aqui está me dando retorno. Estou querendo saber se está... Eu não estou falando sozinho aqui. Tem alguém com o microfone aberto. Eu acho que é você, Iri. Você consegue desligar para a gente? Tá. Dá para ouvir, velho. Tá. Então continua. Meu medo era que, como eu disse aqui, que está meio solto a questão da estrutura, né? Os imprevistos. Está aberto? Então, só de ligar o microfone ali, habilitar. Então, a questão dos professores agora, a questão equipe pedagógica, para a gente finalizar, né? Não se estender muito. Então, essa questão dos professores, eu acho que a nossa equipe trabalhou muito legal nesse ponto, que a gente tinha divergência. Sem dúvida, não tem como você colocar essa quantidade de professor e achar que todo mundo vai concordar em trabalhar do mesmo jeito. Até porque não existe a forma certa, a forma correta. Algumas formas vão dar uma prioridade para determinado aluno, para determinado, vamos dizer assim, tipo de aluno, e outras formas vão dar, vamos dizer assim, focar em determinado tipo de aluno. Por exemplo, o aluno que tem mais dificuldade, o aluno que aprende mais fácil, o aluno que precisa de uma questão mais visual, o aluno que precisa se trabalhar mais a questão da álgebra, da questão mais generalizada. Então, isso a gente não vai ter consenso, sem dúvida. Então, em alguns momentos a gente tinha essa questão de, faz dessa forma, e outro não, essa forma acho que não vai ficar legal, e dessa forma fica melhor. A questão da revisão, até as próprias revisões da Karina, que nos fazia sugestões, mas sempre deixou bem aberta essa questão, que era uma sugestão, então a gente podia acatar ou não, tá? E na maioria das vezes se acatava, porque a gente entendia que era um grupo maior, que era um trabalho para toda a rede, não para os meus alunos. Então realmente não era um ponto de eu dizer, não, eu acho que isso aqui é melhor para os meus alunos, eu estou vendo só os meus alunos e estou esquecendo toda a rede, ou às vezes até eu posso estar errado, eu posso estar tendo essa visão para os meus alunos, mas alguém tem realmente uma visão melhor ou diferenciada, que na hora de aplicar a gente vai ver que aquele trabalho do colega realmente saiu melhor que o seu, tá? Então não é uma questão de achar que o seu é sempre o melhor, e sim buscar aprender, né, essa questão toda. Então essa divergência de opiniões foi bem legal, a gente colocava, a gente discutia, a gente alterava quando precisava, tá? Então essa questão da questão até vamos dizer, da questão regional, né, vamos dizer assim, de cada professor da sua realidade. Então eu estou acostumado com meus alunos, mas é uma realidade diferente, talvez, do Kaique, que é diferente, uma realidade diferente do Abílio, que é uma realidade diferente de outra escola, e assim por diante, né? Então tinha toda essa adaptação, tinha a questão das escolas também, né, da questão do material, se houve um imprevisto, ter que mudar as datas, se adaptar a algum detalhe, né? Então essas seriam as minhas colocações gerais desse momento. Não sei se eu deixei mais alguma. Teve uma figura que uma vez eu acho que eu fiquei uma meia hora fazendo ela, que a Karina me tirou, quase comprei uma briga com a Karina. No final acho que ela até ficou meio com peso na consciência que eu falei com ela. Mas aquela figura está guardadinha, futuramente eu vou usar ela. Certo. Então seria isso, as minhas ponderações, né? O que eu vejo, não sei se eu esqueci de mais alguma coisa, mas de uma forma geral é isso. Eu acho que o nosso trabalho ficou muito bom. Acho que da prefeitura, da escola, na questão da matemática de uma forma geral, dentro do possível, temos que melhorar, isso sem dúvida. Não dá para a gente cair no comodismo e achar que está bom, que não pode ser agregado algo, que não dá para ser mudado algo. Esse acho que é o ponto principal, mas sempre buscando tornar a coisa melhor. E a melhor não é, no meu ponto de vista, não é de repente que todos os alunos consigam fazer, mas sim que aprender. Então não dá para a gente fazer de conta que o aluno, estou dando um conteúdo para ele facinho, para o aluno ficar feliz, se sentir seguro, e na realidade isso lá na frente vai cobrar um preço alto dele. Então essa questão
de realmente fazer um trabalho, talvez puxando um pouquinho o aluno em alguns momentos, é importante também. Claro que tem essa questão do momento, né? Então, seria essas ponderações. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou aberto a questionamentos, né? Obrigada, Kleber. Essa questão da figura, Kleber, ficou traumatizado mesmo, né? Eu até vou esclarecer aqui, aproveitar, porque a fala do Kleber ficou bem próxima dessa dinâmica que nós escolhemos para a elaboração de planejamentos, né? Então, para que vocês compreendam um pouquinho, o grupo da matemática, como disse a Marisa, já vinha pensando em fazer um trabalho em equipe para colocar a base em prática, né? Nós, na matemática, temos um desafio muito grande em relação a como olhar para o ensino por meio do desenvolvimento de habilidades, porque nós já estávamos acostumados, fomos ensinados assim, fizemos a universidade pensando em fazer assim, que é focar no conteúdo, né? Então, nós, professores, nos sentimos bastante desafiados em mudar esse olhar para o ensino, que é necessário agora com essas novas orientações. Então, a gente já estava pensando em trabalhar em equipe. Com essa questão do trabalho remoto, isso se tornou mais evidente e conseguimos nos organizar. Então, para que vocês só entendam, né, como é que nós fizemos. Nós temos um grupo, então, como eu falei, de 17 professores, né, a 18ª sou eu, então tinha 17 professores, e temos o 6º, 7º, 8º e 9º ano. Então, nós dividimos esse grupo de 17 em 4 grupos menores. Um grupo ficou responsável em planejar para o 6º ano, outro para o 7º, outro para o 8º e outro para o 9º. Então, funcionava assim, né, vamos pegar o 6º ano, por exemplo. O grupo pensava num planejamento para toda a rede do 6º ano e com determinada habilidade, né? E, inclusive, tivemos um período aí de unificação, de alinhamento das habilidades, então isso, num determinado momento, não era uma escolha do grupo, mas sim de todos os 17 professores. Mas, enfim, esse grupo planejava, e aí, então, eu fazia uma revisão, né, para tentar contribuir, no sentido de dar sugestões, como disse o Kleber, e esse planejamento era disponibilizado num grupo de WhatsApp, para todos terem acesso. E existia um tempo para cada professor, então, pegar essa primeira sugestão que foi feita em grupo e poder mexer conforme a sua realidade. Então, o grupo planejava pensando na rede, mas existia um tempo para cada professor poder mexer de acordo com aquilo que ele acreditava que era o ideal para a sua escola. Ele tinha também a permissão, né, ou possibilidade de ignorar totalmente aquele planejamento. Ele poderia deixar ele de lado e planejar fazer um outro planejamento do zero. Isso aconteceu lá no começo do ano, antes do alinhamento, né? O professor, por exemplo, o professor julgar que aquele planejamento feito pelo grupo não está legal para a escola dele. Então, ele planejar do zero fazer um outro planejamento do zero para aquele 6º ano, né? Então, o professor tinha autonomia aí para ignorar, para mexer bastante, para mexer só alguma coisa, mas, de início, todos recebiam uma sugestão. O grupo do 6º ano recebia uma sugestão, do 7º, do 8º e do 9º, e fazia a sugestão do 6º, e assim com todos eles, né? Então, nós conseguimos aí fazer esse trabalho em que cada professor colocava aquilo que acreditava e ouvia o que o outro pensava, que muitas vezes era diferente dele. E eu acho que é aí que a gente cresceu muito, né? A forma de falar, as escolhas de atividades, tudo eram diferentes, né? De um professor para o outro. E numa dessas revisões aí, eu sugeri para o Kleber que tirasse uma figura e ele retornou a minha sugestão de uma forma diferente, para que a figura permanecesse, e eu comentei com ele que eu ainda não gostei da figura naquele lugar, daquele jeito, sugeri tirar. E aí ele veio chorando, dizendo, nossa, mas eu demorei tanto tempo para fazer a figura, e tu queres me tirar ela? É claro que com um pouco de brincadeira, mas ficou traumatizado, né, Kleber? Não tem problema, ele guardou a figura e ele vai usar ela em algum momento, com certeza. Outro ponto que o Kleber falou, que é legal comentar, é sobre a elaboração do enunciado, né? A metodologia de resolução de problemas que eu falei lá no início, ela prevê também que o aluno escreva o enunciado de problemas, né? Que ele elabore a situação problema. E isso vem muito forte na orientação agora com a base curricular. E inúmeras vezes, principalmente ali nos anos iniciais, vocês que trabalharam esse ano com a base, vocês devem ter percebido isso, né? Colocar o aluno a elaborar o enunciado de problemas, que é fazer ele pensar na situação, né? Pensar em algo que provavelmente ele vive e colocar isso de uma forma a questionar.
Então, esse realmente foi um desafio, esse é um trabalho que está mais evidente agora com a base. Anterior à base, nós pouco trabalhávamos isso, não vou dizer que nunca, mas ele não era tão chamativo como agora. E experimentamos isso nas aulas remotas, né, nos planejamentos remotos, e vimos o quanto isso ainda tem que ser trabalhado com muitos dos alunos. É claro que tem aqueles que sempre vencem esses desafios, né? Então, só para esclarecer aí a dinâmica de planejamento, para entender um pouquinho tudo que o Kleber falou, que foi muito bem colocado, Kleber. Muito obrigada pela participação, tá? Agora eu convido, né, se alguém quiser falar, fique à vontade, mas para dar continuidade, então, eu convido a professora Gerli, né, ver se eu falei certinho, professora. Eu vinha errando o nome dela durante o ano inteiro. Bom dia, pessoal. Né, um prazer enorme ter conhecido essa professora, muito, e vocês vão ver um pouquinho disso agora. Obrigada, professora. Obrigada, Karina. Eu sou a professora Gerli, professora CT, é a primeira vez que eu trabalho na Prefeitura Municipal de Palhoça. Até então, eu nunca tive a oportunidade, e esse ano, então, a gente teve esses desafios. Já comecei com bastante coisas para aprender, que foi o que mais aconteceu, né? E para eu não repetir, porque, assim, eu concordo muito com o que a Marisa falou, não sabia o que ela ia falar, nem o Kleber, né? Nós não conversamos anteriormente, mas as minhas impressões são muito próximas do que eles falaram, sabe? Não foi muito diferente. E uma das coisas que mais me marcaram justamente foi esse trabalho coletivo que nós fizemos. Nós nos separamos em grupos, o meu grupo era do 6º ano, inclusive eu só tive turmas do 6º ano esse ano, e esse trabalho em grupo com os meus colegas durante todo o ano, né, eu não mudei de grupo, quem entrou no 6º ano ficou até o final, eu acho que veio só enriquecer, que eu posso até chamar de uma formação continuada, que o Kleber comentou, né, porque a gente aprendeu muito com os colegas, principalmente esses professores que estão há mais tempo, aí tem mais tempo de caminhada, foram os que eu mais aprendi, sabe, tanto em relação a ensinar matemática, ou a pensar na parte pedagógica, será que eu escrevo diferente, será que eu deixo um espaço, coloco linhas para o aluno responder, porque a gente ia percebendo com o tempo, né, se eu coloco uma questão embaixo da outra, o aluno, ele meio que, alguns, né, por não entender a questão, já não respondia, aí quando a gente começou a deixar espaço, colocar linhas, aí eles meio que se obrigavam a responder, porque a gente também tinha que pressionar de alguma forma, e tentar buscar com que eles fizessem atividade, porque no início eles ficavam até perdidos, será que eu tenho que fazer tudo, será que eu não tenho que fazer? E em relação a esse trabalho em grupo, assim, para mim foi maravilhoso, eu não imaginava que a prefeitura tinha toda essa estrutura, essa equipe, esse acompanhamento, né, da assessora, que eu acho que foi fundamental para manter o grupo firme ali, né, porque foi um período muito difícil, a gente teve muitas angústias, tanto para planejar, pensar nas habilidades da base, que eram coisas que a gente iria fazer no presencial, então a gente iria fazer de um jeito, aí chega aqui, a gente tem que fazer isso de forma remota, é muito diferente, teve muita adaptação, certo? E uma das coisas que me marcou, né, para não ficar repetindo muito o que os colegas falaram, foi que ali depois da 6ª quinzena, quando nós fizemos essa atividade avaliativa para o aluno colocar os pontos positivos e negativos, o que ele estava sentindo até então, nós começamos a colocar na atividade a seguinte frase, assim, no final, né? Se você quer escrever algo para a sua professora, alguma dúvida ou consideração, faça neste espaço. Essa frase, assim, para mim, foi muito boa, porque foi um espaço que eu consegui manter interação com os meus alunos. Até então, era difícil no papel, né? Eu que tinha só 6º ano, eu só tenho 6 alunos que respondem cada turma no máximo no portal, todos os outros são no papel. E eu estava tentando sempre buscar no bilhete orientador, eu fazia perguntas, explique para a professora por que você não está respondendo, fala para a professora qual a sua dificuldade nas questões, escreva na atividade. Eu estava colocando isso no bilhete orientador, mas não estava vindo, sabe? Não estava vindo resposta no início. Aí, a partir do momento que a gente colocou essa frase no final da atividade, os alunos começaram a ver esse espaço como um lugar de fala. Então, eles começaram a escrever para mim. E foi ali o momento que eu mais mantive interação com os meus alunos. Claro que não foi 100%, mas eu sempre estou recebendo, inclusive até agora, eu estava corrigindo ontem a 14ª quinzena, ainda tem aluno escrevendo para mim nesse espaço, professora, esse material está muito complexo, já eu recebi elogios nesse espaço, que a quinzena estava muito bem elaborada, ajudou a responder as questões.
eles se abrem mesmo nesse espaço, mas eu também acredito que eles começaram a utilizar o espaço porque eu sempre dou retorno, sabe? Eles, independente do que eles escrevem ali, por exemplo, já teve aluno que escreveu, não tenho nada a dizer. Mesmo ele escrevendo isso, eu ia lá e respondia, né? Ah, tudo bem, ok. Coisa rápida, até porque o nosso tempo era bem curto, né? Mas eu nunca deixei aquilo em branco, sabe? Só o aluno escrevesse e eu só olhasse e não escrevesse nada. Só para ele ter essa certeza que eu estava lendo tudo que ele estava escrevendo. Então, assim, eu vejo que essa é uma prática que eu vejo como positiva, que eu acho que a gente tem que manter, sabe? Sempre deixar na atividade um espaço para ele falar e, claro, dar o retorno. Eu vejo que isso foi uma ideia muito boa do nosso grupo, né, de professores. Outro ponto que eu ia colocar é em relação à linguagem, né? Como a Marisa colocou, os alunos têm muita dificuldade na leitura. Eles não estão habituados a ler o material. Então, a gente percebe nitidamente, ficou muito claro no sexto ano, assim, que a leitura, ela não acontece na maior parte do tempo, o estudar não acontece. Isso é um ponto que a gente tem que buscar, talvez, melhorar no presencial, porque, às vezes, a gente acaba lendo muito para o aluno, em sala, né, fazendo atividades que eu tô lendo, eu leio a pergunta com a minha entonação, com o meu tom de voz, que já dá indicativos, né, de como responder, e talvez isso faz perder um pouco a parte que o aluno deveria ler e ele está interpretando a questão. Porque, principalmente quando começaram as questões complementares, as atividades complementares, a gente percebe que os alunos, eles iam só lá no final da atividade, na última folha, onde tinha uma pergunta e respondiam. Alguns alunos pularam a atividade porque não significa que não estavam lendo todas as folhas, né? E a gente fica um pouco preocupada, porque esse ano, como é que será que foi mesmo essa transição do quinto para o sexto ano? Que a gente sabe que é um período complicado, não é um período fácil, o aluno tinha uns 3 professores, um professor fixo, agora vai mudar, ele tem vários professores, né? Várias matérias para dar conta. Em muitos momentos, quando eles escreviam para mim que tinha muita atividade no início, né? Eu cheguei a fazer um esquema de calendário, assim, para eles. Olha, faça 2 atividades por dia. Fiz uma tabela, num quadro, e coloquei no quadro. Segunda-feira, faça matemática e geografia. Terça, faça história e ciências. Eu até dei dicas, assim, nos bilhetes orientadores para ver se auxiliava eles, porque eles estavam dizendo que tinha muita atividade. E eu vi, assim, que melhorou mesmo. E o sexto ano, gente, eu vejo, assim, é uma turminha diferente, né? Eu não tive a experiência de trabalhar com o sétimo, com o oitavo e com o nono, mas eu percebi, assim, que a presença deles foi muito alta. Eu tive a presença bem marcante do sexto ano, e eles interagiram muito comigo, ainda mais que teve esse espaço de fala para eles. E por eu não conhecer os meus alunos, né? Eu trabalhei com eles 2 semanas e já tive que parar, então eu não estava com eles desde fevereiro. E eu vejo assim que foi uma interação muito boa. E o grande desafio mesmo desse trabalho remoto é você conseguir mesmo a interação do aluno, certo? E a gente percebe também nitidamente, como é sexto ano, eles precisam de um acompanhamento da família. Tinha aluno que vinha com todas as quinzenas respondidas, todas. E tinha aluno até que colocava assim, professora, a questão 5 eu não respondi porque eu não entendi, nem meus familiares. Então, a gente sente falta, assim, a gente percebe nitidamente quando é só o aluno que está fazendo, ou quando ele tem algum acompanhamento em casa, ou quando ele não tem nenhum, que é uns casos mais complicados, né, que ele não tem nenhum e ainda assim ele não dá conta, né? E a gente também percebe que os alunos vão criando uma consciência, porque eles vão cobrando, eles vão dizendo, professora, eu queria muito que voltasse às aulas, eu sinto que eu não estou aprendendo. E a gente sente um pouco o coração apertado, né? Mas a gente sabe que no momento o que dava para fazer era isso. Então a gente também, eu como professora, sempre tinha que estar pensando, o que eu vou escrever no bilhete para esse aluno, né? Aí eu não posso ficar escrevendo coisas assim, você tem que fazer, porque de certa forma a gente, como o Kleber colocou, a gente não sabe o que está se passando na casa do aluno. Então a gente sempre buscava dizer assim, o conteúdo que você tá, talvez é só essa quinzena que você tá com mais dificuldade, porque é o que a gente enxergava, né? É um dos pontos que eu percebi fazendo uma análise assim do todo,
é que não foi muito interessante quando a gente colocava conteúdos próximos. Por exemplo, se eu fizesse a 10ª sobre frações, envolvendo frações, e a 11ª também envolvendo frações, nas minhas turmas eu tive a impressão que isso não estava bom, porque o aluno que estava com dificuldade em fração, ele ficava 2 quinzenas com dificuldade, parecia que ele recebia assim, um certo desânimo em fazer as atividades. Aí que eles vinham e falavam que estava muito difícil. E quando alternava os conteúdos, trabalhava um pouco com a parte numérica, depois trabalhava um pouco com geometria, eles mesmos falavam assim, agora ficou mais fácil, agora estava mais acessível para responder as questões. E aí era o momento que eu aproveitava e dizia, tá vendo? Não é todo conteúdo que é complicado. Tem conteúdos e conteúdos, então assim, a gente não pode deixar de tentar fazer. A gente sempre tem que estar ali se esforçando, porque não é também só a professora, né, buscando. Você também tem que colocar no papel o que você pensou. Se você não escrever nada, eu não vou saber o que você pensou. E eu acredito que foi esse jeitinho, assim, de falar, de escrever com o aluno, que funcionou e funcionou muito bem. E eu percebo também na minha escola, assim, teve um acompanhamento muito grande, a escola esteve muito presente durante todo esse tempo, né? Eu passava para a escola a situação de alguns alunos, a escola ia atrás, aí os alunos começavam a fazer, os que não estavam fazendo, os que estavam tendo problema no portal, sabe, enviando 2 quinzenas em branco e não me respondiam, a escola foi atrás, e aí os alunos começaram a fazer, a gente descobriu que era o aluno que nem sabia mexer num arquivo compartilhado, então são coisas assim que você não consegue trabalhar individualmente nesse período, não tem como, você precisa da colaboração, tanto da escola como dos nossos colegas que tiravam dúvidas da gente sempre, davam ideias de como fazer o bilhete orientador. Eu lembro que no início era tudo novidade, então a gente ficava com certo receio, será que eu escrevo assim? Será que eu escrevo de tal jeito? Então, nas discussões que a gente tinha todas as terças, eram discussões muito produtivas, né? Às vezes a gente discutia muito, 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 mas no final sempre tinha algo para a gente considerar e que agregava ao nosso trabalho. E, assim, esse ano foi uma experiência muito boa para mim, sabe? Eu acredito que eu só cresci, principalmente por ter tantos colegas experientes aí na rede, e com esse assessoramento também da Karina, foi muito bom. A única parte que me incomodou muito foi essa parte de preencher, né, muita coisa, que eu nunca tive que registrar tanta coisa na minha vida. Todo momento tem que ficar registrando o que o aluno fez, não fez. Eu acho que isso foi uma novidade para nós, e que agora que a gente aprendeu, talvez, né, vai carregar isso por mais tempo, mas faz parte do processo, né, o registro, como dizem, né, a necessidade de ter tudo arquivado para depois, se der algum problema, a gente saber como argumentar. Mas, em geral, eu percebo, assim, que o 6º ano, pelo menos os meus pequenos, eles interagiram muito bem. E dá para ver, assim, nitidamente, eu consigo ter uma clareza, assim, esse aluno sempre teve muita dificuldade para fazer no papel, esse aluno aqui já sempre foi muito bem. Uma quinzena ou outra, dependendo do assunto, a nota dele diminuía, as respostas ficavam muito fora do que a gente esperava. E, por incrível que pareça, eu também percebi em alguns alunos, não sei explicar, porque eu não imaginava isso, nervosismo para fazer a prova. Eu falo nervosismo, né, no sentido assim, o aluno ia muito bem nas quinzenas, todas ele respondia muito bem, alguns alunos, daí chega na prova, parece que na avaliação isso não acontecia, sabe? Na avaliação a pessoa ficava meio perdida. Mas isso também serve para a gente se refletir um pouco, né? Porque será que na avaliação, parece que então que o aluno estava realmente encarando a avaliação como ele enxerga na sala de aula, né? Porque a gente sabe que tem alunos em sala que acontece isso também, o aluno vai muito bem, aí chega na avaliação e ele não consegue mostrar tudo que ele sabe, né? E eu acredito que foi isso, foi um ano muito puxado, eu estava muito cansada mês passado, agora esse mês parece que eu consegui parar e dar uma respirada, porque a gente começa a olhar para o aluno, né, fulano, tanto ver o nome, a gente já memoriza quem que é o fulano, esse responde assim, eu já sei que eu vou corrigir, vai estar mais ou menos assim, às vezes a gente se surpreende, porque tem quinzena que ele vai muito bem, e a gente percebe que nesse momento, como o Kleber colocou esse apontamento, até onde a gente vai, ou como mudar, né, a forma de tratar, isso eu acredito que a ideia é bem essa, é a gente ir variando e ir mantendo o que está dando certo, né? O que não está dando certo, a gente faz diferente, muda,
até tentar atingir a maioria. Mas eu gostaria só de agradecer, né, principalmente os meus colegas, que para mim foi muito enriquecedor. E a Karina por ter me chamado aqui para falar um pouco da minha experiência desse ano letivo. Muito obrigada. Obrigada, professora, participação maravilhosa, professora bem ativa e com posicionamento sempre muito coerente, nos ajudou bastante também. Foi um prazer ter a professora com a gente, né? E agora eu vou passar a palavra para o professor Dian também, bastante contribuiu nas reuniões, né, professor Dian? Fique à vontade. Bom, bom dia a todos, bom dia a todas, né? Queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui, não sei se estão me ouvindo bem, né? Mas eu vou tentar ser sucinto, né? Porque senão o tempo urge, e o pessoal já está ali, já estamos chegando 9h30. Vou tentar não ficar muito repetitivo, eu tinha algumas coisas para falar que já foram faladas pelos colegas, eu vou resumir, né? Então, eu concordo que no começo do ano, quando a gente pensou, como vamos trabalhar a BNCC, já vinha sendo discutido, eu tinha bastante medo de como seria, mas o grupo ajudou muito, como a Marisa falou lá no comecinho, o grupo foi bem unido, a gente já tinha combinado trocar atividades, isso era muito importante. E quando começou a pandemia, a gente teve que repensar como seria esse trabalho, né? Uma vez que agora, além de se trabalhar as habilidades, né, os objetos de conhecimento da BNCC, teria que ser feita à distância, né? Com uma mídia escrita somente. Eu, por exemplo, sempre tinha aquela questão de ir na mesa do aluno, perguntar qual era a dúvida, e eu fiquei no começo com bastante medo de como seria esse processo. Mas a equipe foi muito participativa, a gente se ajudou bastante, essa questão do trabalho em grupo foi fundamental, tá? Trabalhar em grupo, discutir com os colegas, conseguir entender o pensamento do outro, né? Aceitar também, porque, como o Kleber falou antes, às vezes a gente tinha uma ideia e tem outras ideias melhores que a nossa, sempre, né? E esse trabalho de aceitação foi muito importante, até, no meu ver, assim, para a gente evoluir como professor. Eu me considero hoje, assim, chegando no final desse ano, um professor muito, muito melhor do que eu era no início. Essa questão de ter que pensar, imaginar uma atividade toda por escrito, sendo feita de uma maneira que o aluno consiga entender, né? Para ele entender sozinho em casa, ou com a ajuda de um familiar que seja, que não é professor de matemática. Tudo isso hoje me faz ter, assim, como é que eu posso dizer? Me faz, assim, eu ver que para os próximos anos, a aula nunca mais vai ser a mesma. Todos nós vamos ter uma aula muito melhor, né, um entendimento muito melhor de como passar o conteúdo para o nosso aluno. Esse trabalho nunca mais vai voltar a ser como era antes. Eu vou tentar focar aqui em 2 pontos, assim, para não ficar tão repetitivo. Um ponto seria a evolução do aluno lá no colégio, onde eu estou trabalhando esse ano, né? Esse ano comecei a trabalhar no Colégio Neri, lá na Praia de Fora. Então, eu conheci os alunos por 1 mês só, praticamente, né? 1 mês e pouquinho. E já entramos com atividade remota, pulamos de março para maio, e eu comecei a trabalhar com os alunos somente à distância, assim, então dá de se imaginar que tinha vários alunos que eu não conhecia, né? O suficiente para entender bem como era o desenvolvimento deles na disciplina. E funcionou, sabe? Eu vejo que o ensino à distância, no caso, né, essas APNPs, elas contribuíram e os alunos tiveram uma boa evolução ao longo do ano, olhando agora, assim, em retrospectiva, né? Eu vejo que a equipe, essa preocupação toda em ensinar, em explicar bem detalhado, como a Karina falou um pouco antes, fazer bem passo a passo como é que se resolve um problema, como é que se resolve cada passinho de uma equação, por exemplo, isso no final deu resultado. E os alunos, por mais que seja bem diferente, né, essa maneira, eles tiveram uma evolução, até me surpreendeu positivamente, grande parte dos alunos. Obviamente, sempre vai ter aquele aluno que teve um pouco mais de dificuldade, seja com a metodologia em si, seja com o uso das mídias, né, com o uso do celular, com como baixar um arquivo, como enviar um arquivo, sempre vai ter desafio. Mas, no geral, eu vejo que foi bem positivo e teve bastante evolução durante o ano, né, de parte dos alunos. E o segundo ponto, para não me alongar muito, é a parte da avaliação. Eu vejo que nós não vamos mais avaliar os alunos da mesma maneira também.
A avaliação, no meu entendimento, ela está sendo bem holística, né? A gente está tentando entender toda a evolução do aluno do começo, no caso, as quinzenas estão divididas agora, um número X de quinzenas por bimestre, né? E a gente acaba pegando toda a evolução do aluno durante aquela quinzena, toda a participação dele, num geral, não se atendo somente a uma nota numérica, né? Como, por exemplo, eu fazia antes, fiz 10 questões, cada questão vale 1 ponto. Às vezes o aluno chegava num 7, num 8, mas era uma coisa muito compartimentada, né? A questão 1 acertou, questão 2 meio certo, questão 3 acertou de novo. E eu vejo que essa visão holística do processo, entender todo o processo do aluno, foi muito boa, né? E outra questão seria a autoavaliação, eu vejo. Essa pergunta no final ali, onde como a Gerdy falou agora, que o aluno podia conversar com a gente, dizer, manda um recado para o professor, manda uma dúvida, aquilo ali foi bastante importante. Vários alunos usavam para conversar mesmo, até mais do que tirar dúvida, né? Teve aluno pedindo mais atividade, eu tive um aluno do 9º ano que estava com dúvida numa atividade que não seria contemplada no 9º, foi contemplada no 7º, e eu acabei enviando uma atividade extra para ela, e ela ficou bem feliz com a atividade extra, né? Porque ela precisava, ela queria estudar mais e tal, ela estava achando que precisava daquele conteúdo. Teve alunos pedindo menos atividade também, claro, né? E a gente foi explicando o porquê que tinha atividade, como ia ser feito. Então, eu vejo que essa conversa, essa questão do aluno se autoavaliar também, tá? Nessa questão de conversa com o professor, né, teve aluno que contou mais dele. Professor, eu estou achando que eu estou melhorando, eu estou achando que eu podia melhorar mais, eu queria uma dica. E essa questão de autoavaliação é uma coisa que eu já tinha um interesse em fazer esse ano, né? Fora de pandemia, fora de tudo. E eu tenho certeza agora que ela é muito necessária ser incluída assim no decorrer, né, da nossa atividade. Então eu vejo que a avaliação, a maneira de enxergar o aprendizado do aluno, ela mudou bastante, pelo menos para mim. Eu vou tentar não me alongar muito, eu já vou ficando por aqui. Eu sei que eu falei menos que os outros amigos, mas eu imagino que o tempo também está dando ali, tá? Obrigado, um bom dia a todos. Obrigada, Dian. Falar pouco não é falar muito, né? Não é deixar de falar muito, né? A gente realmente tem bastante experiências compartilhadas aí, com certeza a fala de todos nos representam. São 9h30, eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência, mais uns 5 minutinhos para ouvir a Márcia, uma professora também bastante experiente, que contribuiu muito e que acredito que vai ser importante a gente ouvi-la também. E aí, em seguida, eu já vou encerrar, tá? Então, um pouquinho de paciência de vocês aí e cedam mais 5 minutinhos de tempo de vocês. Márcia, por favor. Bom dia, estão me ouvindo? Sim, Márcia, pode falar. Bom, gente, eu voltei, eu estava de licença e voltei depois da sexta quinzena, cheguei na hora de corrigir essa sexta quinzena com as respostas dos alunos, que foram respostas que me tocaram bastante e mexeram muito comigo e influenciaram muito a minha forma de ver o trabalho como professora, de sensibilizar, né? O grupo também de matemática é um grupo muito importante. O nosso trabalho foi muito enriquecido por ser um trabalho coletivo. Eu aprendi muito com os meus colegas. Eu saio hoje, no final do ano, muito melhor do que eu entrei. Eu acho que é um trabalho que a gente pode deixar para os próximos anos, esse trabalho de troca, de ver como é que o colega pensa, como é que eu posso melhorar. E para não me estender demais, eu acho que o outro grande ponto importante desse ano foi a gente ter que desenvolver em nós a habilidade de se expressar pela escrita, que era o nosso único meio de comunicação, a escrita. Então, tivemos que nos esforçar muito, nos esmerar muito para poder nos fazer entender pela escrita, né? E para finalizar, eu, fechando com aqueles recadinhos que os alunos mandavam para a gente nessa avaliação de sexta quinzena, que me tocaram, eu recebo agora, professora, muito obrigada por nos ensinar, agora estou conseguindo fazer, alunos que você via que tinha dificuldades, né, que já era meu de outros anos, e via que tinha dificuldade, dizendo, agora eu estou conseguindo fazer, estou gostando das atividades, a quantidade está boa,
estou conseguindo entender. Então, tudo isso nos estimula, né, a cada vez fazer melhor, e recadinhos do tipo, obrigada pelo capricho na atividade, obrigada por me ensinar, sabe? São coisas assim que vão nos massageando o nosso ego, nossa vontade de crescer, de melhorar. Mais uma coisa assim que me deixou triste nesse ano foram as nossas limitações, né? Como a Karina mencionou no início, a gente tinha a escrita, né? O Xerox era o Xerox preto e branco, né? Para poder expressar, mostrar uma figura, alguma coisa de melhor qualidade, a gente não tinha a cor, né? O colorido. Isso é uma coisa assim uma reivindicação aí para os próximos anos, quem sabe, né? Bom, gente, o mais o pessoal já falou, se eu vou ficar falando, eu vou falar as mesmas coisas, né? O que eu podia trazer de diferente em um espaço curto de tempo era isso. Muito obrigada. Obrigada, Márcia. Eu vou ligar minha câmera aqui, quem não me conhece, não sei se vai dar para ver. Eu não consigo me ver, vocês conseguem? Mas, enfim, só para quem não me conhecer, consegue me ver? Então, tá bom, não estou muito produzida, mas dá para saber já quem é a figura que está falando aqui, né? E abrindo a câmera para agradecer de coração a presença de todos vocês, né? Agradecer aí a presença do grupo de matemática, que se doou tanto comigo esse ano, né? A gente ressalta muito eles, porque a vivência realmente foi bastante intensa. Ainda estamos juntos e vamos continuar, mas vale ressaltar. E agradecer vocês por terem se inscrito nesse momento, né? Dispostos a ouvir um pouquinho. Espero que vocês saiam de hoje daqui com satisfação, né? Tendo valido a pena ter participado desse momento. Acho que ouvir o que os outros têm para falar, né? Pena que ninguém aí de outros segmentos de ensino se posicionou, mas a gente sabe que todos os desafios, as inquietações e superações aconteceu em tudo quanto com tudo quanto é profissional da educação, né? Independente da função que exerce, tá? Então, obrigada de coração. Eu vou terminar o encontro com uma frase. Deixa eu só compartilhar novamente aqui, porque os desafios com tecnologia continuam, né? A gente ainda não, eu pelo menos ainda não estou craque. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Vou conseguir. Então, encerro dizendo novamente muito obrigada e com a frase que fala, né? Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Então, fiquem com Deus, obrigada, bom trabalho aí nesse restinho de ano, bom final de ano, e que 2021 possa vir muito melhor do que foi 2020, né? Boa semana, gente. Obrigada. Obrigada, Karina. Bom dia, boa semana. Até qualquer hora. Obrigada, Marisa. Valeu, professores que participaram, professores que falaram. Estava muito lindo. Obrigada, bastante emocionante. Obrigado, Karina. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Beijo. Tchau, tchau.